Eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios e revisões devem ser levadas em conta apenas pelas videoaulas, tá bom? Nada além, somente o que aprendemos aqui nas nossas aulas e nas aulas online também. Bom, hoje vamos continuar com a nossa disciplina de arte, então, por favor, peguem o livro didático, sempre acompanhem a leitura, tá? E quando houver alguma fotografia, vejam a fotografia pelo livro, porque a fotografia no livro está maior, está com uma imagem melhor, né? Vocês não vão cansar tanto os olhos vendo pelo livro. Se houver algum dia alguma fotografia que não esteja no livro, pode deixar que eu falo para vocês, tá bom? Mas, por enquanto, sempre observem pelo livro, tá bom? Primeiro vamos fazer a nossa chamada e logo depois vamos começar os nossos estudos. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nisser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Preparados, meninos? Então vamos para nossos parabéns do dia, né? Temos aqui o Breno, que fez uma linda salada de frutas criativa. Olhem só, uma praia com coqueiro. Ficou maravilhosa e muito saudável. Parabéns, Breno. Ficou muito lindo. O Breno também fez o trançado, né? E ficou maravilhoso. Breno, ficou incrível. As folhas deram um toque especial de criatividade. Ficou muito legal. O Breno também mandou pra gente, né? O trabalho Natureza em Mim, onde ele colocou ali vários elementos da natureza na sua fotografia e ficou muito legal. Parabéns, Breno. Adorei as folhas e as flores. A Maria Eduarda também enviou pra gente, né, a atividade mão de estimação e ficou bem legal. O Pedro Augusto enviou pra gente a mão de estimação que se transformou num tubarão. Olha só que legal. Ficou muito divertido esse tubarão. Da próxima vez que eu desenhar uma mão, eu acho que eu vou tentar fazer um tubarão também. É muito legal. Bom, se você tem alguma fotografia que enviou pra gente, não fique triste por não estar nesse vídeo, tá? Porque como eu recebo muitas fotografias, eu tive que dividir entre esse vídeo e o próximo, porque senão ficaria um vídeo muito longo, e então eu tive que dividir, tá bom? Então no próximo vídeo a sua fotografia vai estar lá, pode ficar tranquilo. Bloco 2, então, vamos continuar, né? Os animais e a arte. Vamos fazer a página 69 até a página 75. Vamos lá. Em cena, sombras de animais. Também é possível usar as mãos para fazer teatro de sombras. Existem diversas formas de explorar a posição das mãos no teatro de sombras. Observe alguns exemplos nessa página e tente reproduzi-los. Então, na primeira fotografia, né, nós temos um ganso. Observem ali que pela mão a gente quase não consegue perceber. A gente só consegue entender direitinho quando a gente observa a sombra, né? Temos ali as asas do ganso. No do caracol é bem tranquilo de se entender, né? Nós temos a mão formando o corpo, os dedos formando a antena e a mão por cima formando a casinha do caracol. Olha só que interessante. Uma pantera, olha só, essa é bem legal. Essa eu não aprendi quando eu era criança, viu? Essa com o dedo a gente faz, né? Com o dedão nós fazemos a orelha e com os dedos assim nós fazemos aí a boca feroz de uma pantera. O cachorro, né? Nós temos aí as orelhas, temos o pescoço, temos o focinho e a boca aberta. Esse cachorro está latindo. Quando vocês estiverem tentando fazer essa sombra, vocês podem tentar mover o dedinho, fazer com que o cachorro realmente pareça estar latindo. Temos também aí o peru, observem, o peru é um pouquinho mais complicado de entender, porque a gente precisa ter visto um peru, né, de verdade. Essa parte para baixo, né, é uma papada que ele tem, e esses dois dedos formam então o bico, a cabeça bem arredondada. O coelho é um pouquinho difícil, né, mas fica bem fofo ali na sombra da parede. Você sabe fazer a sombra de algum outro animal com as duas mãos?
Bom, esse que o bonequinho está fazendo é um que todo mundo sabe fazer, né? A pomba, ou então um pássaro, pode ser também qualquer pássaro, né? Normalmente a gente fala que é uma pomba. Quando eu era criança, eu adorava brincar de sombras na parede. E vocês, já brincaram assim? Então vamos para a proposta 1. Experimente criar outros animais com as mãos utilizando a técnica do teatro de sombras. Para isso, providencie uma lanterna ou uma luminária e aponte-a para uma parede em um ambiente escuro. Coloque as mãos entre o facho de luz e a parede e faça as posições dos animais que você escolher. Né? Normalmente, quando acaba a luz, né? Quando acabava a luz na minha casa, quando eu era pequena, a gente brincava à luz de velas. Então, também dá com velas, tá? Mas se a luz não tiver acabado, a luz de velas vai ser um pouquinho fraca. Então, realmente é melhor uma lanterna. Agora vamos para a página 70, experimento artístico, pegadas. Você já reparou nas pegadas que os animais deixam quando andam na terra? Veja alguns exemplos de pegadas de animais nesta página. Então temos aí lontra, porco, corvo, galo, raposa, são vários formatos de patas. Observe também a obra Tropel, Reversed. Tropel, né, seria o invertido, da gaúcha Regina Silveira. Parece que muitos animais passaram pela parede e deixaram suas pegadas, não é? Você acha possível identificar a que animais pertencem as pegadas? Né? Essa fotografia, né, temos aí várias pegadas, algumas bem grandes, outras menores, algumas que a gente claramente percebe que são de pássaros, né? E outras que a gente não consegue saber do que é. Desafio visual, Valmor Correia. Alguns artistas se inspiram nos animais para criar imagens bastante inusitadas. O artista catarinense Valmor Correia, por exemplo, criou seres imaginários misturando partes de animais diferentes. Além disso, ele imaginou como seria o esqueleto desses animais, né? Então, além de ser um artista, ele tem ali um pezinho na biologia, né? Ele entende aí dos esqueletos dos animais e ficou bem divertido. Observem essa primeira, né? Esse primeiro animal, que é uma mistura de coelho com cisne. Olhem só que divertido, mas ao mesmo tempo um pouco estranho, né? A gente não está acostumado a ver um animal desse, então quando a gente vê, a gente acha um pouquinho estranho. E observem que até mesmo os esqueletos desses animais ele faz. É uma obra bem legal, né? Observe algumas de suas obras nessa página e responda as questões. Quais animais ele misturou? A quais animais pertencem os esqueletos? Então, temos aqui, né, como dissemos, né, um cisne e provavelmente algum coelho, uma lebre. Nessa página aqui, nós temos também, né, a mistura de um pavão com provavelmente um castor, né, e os outros animais aqui também, que vocês podem tentar descobrir quais são essas misturas. Artes integradas, animais misturados. Você consegue imaginar um animal metade leão e metade peixe? Ou um elefante com asas de borboleta? Com programas de edição de imagens, é possível criar novos seres imaginários ao misturar partes de animais diferentes. Veja alguns exemplos. Vamos começar ali de cima, né? Nós temos um animal que tem o corpo de cachorro e a cabeça de foca. Olhem só que divertido. No segundo, nós temos o corpo de cavalo e o rosto de pato. Lá embaixo nós temos um corpo de papagaio ou então de maritaca e o rosto de sapo. Na próxima nós temos a cabeça de uma naja, uma cobra muito perigosa, e o corpo de um gato, né? Aquele gato que não possui pelo. E ali do lado nós temos um corpo de pombo e cabeça de gato. O que vocês acharam dessas ideias? Eu achei um pouco estranho, eu fiquei um pouco me sentindo meio perdida. Mas, ao mesmo tempo, é realmente bem interessante esse tipo de obra de arte. Agora vamos para o prazer em conhecer. Nesse tema, exercitamos bastante a imaginação e percebemos que a diversidade que existe no reino animal nos ajuda a observar detalhes e pensar em outras formas de criar. Vimos que há milhares de anos o ser humano já pintava animais nas paredes de cavernas. E até hoje, há muitos artistas que trazem os animais para suas obras. A seguir, conheça um pouco mais um grupo e uma artista apresentados nesse tema. Então, meninos, é muito importante que a gente entenda que desde o início, né,
da história da arte, a natureza e os animais estiveram presentes. A história da arte começou lá na era da pré-história, com os homens das cavernas, e o que eles pintavam nas suas cavernas, nos seus paredões, eram exatamente o seu dia a dia. E os homens da caverna, né, no dia a dia, estavam na natureza. Eles interagiam com os animais, né, caçando os animais para a sua sobrevivência, e então esses animais estavam pintados nessas cavernas de milhões de anos atrás. Então os animais estiveram presentes desde aquela época e até os dias de hoje eles permanecem presentes como inspiração para esses artistas. O mesmo acontece com a natureza, né? A natureza sempre esteve aí em volta do ser humano e por isso sempre foi uma fonte de inspiração, né, mediante a sua beleza, aos recursos que ela traz, as suas cores, né? Então, sempre presente em tudo que o homem faz de artístico. Grupo Nhambuzim, lá na página 75. O grupo Nhambuzim foi criado em 2002 na cidade de São Paulo e recria o universo da cultura popular à sua maneira. Já gravou 2 álbuns, Rosário, em 2008, inspirado na obra do escritor mineiro Guimarães Rosa, e Bichos de Cá, em 2015. Né? Então, esse foi um dos grupos artísticos que conhecemos durante esse capítulo, né? Que é um grupo lá de São Paulo e que grava vários álbuns à sua maneira. Eles pegam músicas da cultura popular, né? Ou seja, que são conhecidas por uma parte da população e fazem uma releitura. Eles modificam essas obras para ficar ali com o jeitinho deles, com a cara deles. E o Valmor Correia. Nascido em Florianópolis, Santa Catarina, o artista começou a se interessar por desenho nas aulas de biologia e ciências. Desde então, os animais estão presentes em sua arte. Em 2006, criou uma série de desenhos anatômicos de criaturas folclóricas como a Iara e o Curupira, né? Então, ele, além de misturar vários animais, né, e criar animais imaginários, ele foi ali até na cultura dos nossos indígenas, né, dos indígenas do nosso país, e criou, né, o Atlas da Anatomia. Observem, né, a anatomia de uma sereia, que seria algo assim bem difícil de conceber, né, já que o corpo humano e o corpo do peixe é bem diferente, eles têm aí funções distintas, né? Então ele fez a questão de criar, né? E é muito legal, a gente quase acredita que pode ser real, mesmo que a gente saiba que não. Então temos aí, né, metade de um corpo humano, metade de um corpo de peixe, né, de animal, e ele realmente foi muito detalhista, né? Realmente parece uma obra científica e não artística, de tão perfeita. Os detalhes, né? Os detalhes dos ossos, da espinha, dos nervos cerebrais. Observem o coração, né? Sempre tão perfeito que parece realmente ser real. O Valmor Correia, ele tem um traço muito fino e ao mesmo tempo muito realista, o que faz com que a gente tome esse susto, né? Assim como os animais que vimos quando ele criava aqueles esqueletos. Depois que a gente vê, a gente pensa, nossa, mas será que esse animal não existe? E não existe, né? A obra de um artista, ele pode levar a pessoa que viu essa obra a lugares inimagináveis na sua própria cabeça, na sua própria imaginação. Imaginar que um pato, ele possa ter, né, a parte traseira de um coelho, é realmente obra de arte e não de ciência. Então, assim como a sereia, né? Aqui, observando, ela parece ser muito real, quando a gente sabe que, na verdade, ela não é. É só o Valmor Correia mexendo com a nossa imaginação. E agora, atividade para ir para o portfólio. Criatura. Pense em 2 animais bem diferentes. Agora imagine como seria uma mistura deles. Pesquise imagens desses animais na internet, em livros ou revistas e observe-as com atenção. Faça nessa página um desenho misturando as características dos 2 animais escolhidos e invente um nome para a sua criatura juntando o nome deles. Se vocês quiserem fazer uma colagem ao invés de um desenho, vocês podem, desde que as imagens elas se encaixem direitinho, tá? Não adianta pegar um gato que tá desse tamanhozinho, um cachorro desse e tentar encaixar, né? Se vocês acharem fotografias que se encaixam perfeitamente, vocês podem fazer uma colagem. Eu acho que vai ficar realmente bem interessante se vocês decidirem ir, né, por esse lado. Mas também podem desenhar. Fica aí a escolha de vocês, como vocês vão fazer essa obra artística da criatura, inspirado nas obras aí do Valmor Correia, o nosso artista brasileiro, tá bom?
Bom, nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula de arte. Na próxima aula, veremos ainda mais atividades. Lembrem-se que quando fizerem, né, essa atividade de portfólio, fotografem e mandem aqui pra gente, porque eu adoro receber as fotografias dos trabalhos de vocês, tá bom? Bom, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.